Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Mais um dominguinho de sossego, tranquilo, de quarentena, dentro de casa. Quarentena Queria que mandar nunca primeiramente acaba. um salve pro Marco. Fala, Marco, você tá bom? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô me recuperando aí do... não sei vocês, né? Mas eu peguei Covid. Mas tô bem, tô com sintomas leves e estamos recuperando aí, né? Ficando de quarentena esses 14 dias aí que é pedido pelo OMS. Eita. Fala, Nervê, aí, como é que você tá? Boa noite, rapaziada, beleza? Por aqui tudo tranquilo. A gente continua se cuidando, graças a Deus aqui em casa todo mundo bem também. A gente está, na medida do possível, aí saindo para trabalhar, fazendo essas coisas aí, mas tudo com máscara, né? Se protegendo bem. E vamos aguardar, né? Aguardar a situação normalizar. Tá certo. Bom, hoje eu já queria falar para vocês, quem estiver assistindo, que a gente está com o time desfalcado, sem o nosso craque corintiano e sem o nosso craque santista, mas com dois craques representando o Super Palmeiras e o São Paulo Futebol Clube. A gente tem, né? Bom, hoje a gente veio falar aqui que já está para começar o Paulistão. Dia 22, quarta-feira, tem um derby paulista, Palmeiras e Corinthians, para Começa estremecer a daquele cidade. O Dória que tá tentando reabrir tudo aí vai tremer na base. O Santista Dória, né? E aí, Marco, o que você pode falar sobre o Palmeiras de hoje? Eu vi que agora tem algumas novidades, né? O Rony pode ser que seja o substituto do Dudu. Ou também o Luxemburgo pode surpreender e colocar o moleque Veron na ala. Mas Então. também não vai tirar o William, né, da direita e deixar o nosso craque, Luiz Adrianinho, no centroavante. E no meio campo, acho que não muda muita coisa, não. Acho que ele vai deixar do jeito que tá, né? Ramires, Bruno Henrique e o Lucas Lima, Rafael Veiga, enfim. Agora alguma coisa ele improvisa aí. Então, Ícaro, na realidade o que acontece, né? A gente tá com esse impasse aí do Rony, que pegou 4 meses de gancho aí do nossa querida FIFA, e ele tá tentando um efeito suspensivo aí pro jogo contra o rival, né? Porém, não se sabe ainda se ele vai conseguir na realidade esse efeito aí. Então, o nosso Lucha aí tá querendo pegar um rapaz aí de 17 anos da base aí, que tem nome promissor, né? Um craque. É o nosso Gabrielzinho. E vai ser o primeiro clássico, né? Isso. E que clássico. Tomara que, se for ele possa representar bem aí, né? E se for o Rony também, a gente tá bem representado, né? O Rony, ele é um jogador que acho que consegue, ainda mais já jogou muitos clássicos contra o Coxa, né? Que é um clássico forte lá também no Paraná. Sim. E o que você acha dessa escalação do meio-campo dele, que ele coloca Patrick de Paula, coloca o Ramires, Bruno Henrique? Você não acha que esse time é muito defensivo, não, no meio-campo? Sim, eu acho bem defensivo, com ainda mais o Ramires e o Patrick de Paula, que joga mais adiantado, né? Tava vendo também as opções que ele também tá tentando já treinar o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, né? Já, que são um poucos mais ofensivos, né? Uhum. Mas eu acho que pelo menos contra, né? Agora o começo já jogar contra o Corinthians, na realidade, acho que não tem que ser defensivo, não. Ainda mais sendo o jogo que é o clássico que, né? Porque assim, na realidade, o que a gente tem que fazer? Ganhando, já dá uma quebrada no Corinthians, né? Mas é lá na arena do Corinthians, né? Você não acha que vem fechadinho, mesmo sem torcida, você não acha que o retrospecto do Palmeiras contra o Corinthians na arena do Corinthians pode pesar um pouquinho para os jogadores palmeirenses? Tirando como é jogar lá na arena, né? Também tudo bem que é sem torcida na realidade, né? Mas o Palmeiras não tem um retrospecto muito bom na arena, não, Ícaro. Só que eu acho que, na realidade, o Corinthians, ele não vai ser aquele time que vai nos surpreender, na realidade, né? Sim. Por isso que eu acho que o Palmeiras não deve jogar na defensiva. E sim, ir com tudo.
é estilo Lucha, né? Porque o Lucha, na realidade, o que ele tá fazendo? Ele tá querendo colocar, ele retranca o time no primeiro tempo, solta no segundo, mas eu acho que se fizer isso vai ser um perigo, viu? E aí, O que Nervo, o você que acha? você acha desse clássico hoje? Hoje não, né? Dia 22, Palmeiras e Corinthians, na Arena do Corinthians. Corinthians totalmente desfalcado, com um atacante que é uma incógnita, né? Que é o Bozelli. O Corinthians também está com as beiradas meio complicadas, né? Hoje está jogando com o Janderson, que até agora não mostrou para que veio. E aparentemente o Corinthians vai sofrer um desfalque com o Pedro Henrique, que já vai para o Atlético do Paraná. E o Avelar, né? Craque Avelar, zagueiro. Na verdade, que era lateral, virou zagueiro, né? E o Sid Clay, que até o último jogo que a gente viu dele estava mais gordo que o Marquinho. Tá um porquinho. O Sid Clay tá um porquinho. Eu não sei, cara. O pessoal agora nessa volta de Campeonato Paulista reclama muito das ausências, né? Isso. Eu, sinceramente, eu já sou meio indiferente nesse ponto, porque ausência por ausência, o Palmeiras não vai ter o Dudu. Ausência por ausência, o São Paulo, por exemplo, já volta sem Antony, já volta provavelmente sem o Igor, né? Sim. O São Paulo está negociando o Igor também, logo o Igor está indo embora. Então, o Corinthians, ausência por ausência, perdeu o Wagner Love, perdeu bem lá no começo do ano ainda, perdeu o Pedrinho, enfim. Eu não sei exatamente o que esperar. Eu imagino que agora, nessa primeira volta do Campeonato Paulista, nós não vamos ter partidas muito bonitas, não. Mas, considerando que é um derby paulistano, né, um derby, um dos jogos mais disputados que nós temos no Brasil, um dos clássicos mais importantes que nós temos no Brasil, tenho certeza que os dois times vão entrar para brigar. Né? Ainda mais o Corinthians, né, que está numa situação bem complicada. Isso que eu queria falar com você. Hoje o Corinthians está com 11 pontos no grupo C, a 5 pontos para sair da zona de rebaixamento ali, né? Que tem dois times que estão na zona de rebaixamento, a Ponte Preta e a Ferroviária, se me falha a memória. Aí tá alguns times aí que também estão brigando com ele para não ser rebaixado. Você acha que o Corinthians, se perder essas duas partidas que estão para vir, pode sofrer uma queda ou você acha que é muito difícil? Porque para cair precisa de uma boa dose de sorte, viu? Olha aí, cara, na realidade o que acontece? Eu acho que o Corinthians cair, ele não chega, eu acho que não vai chegar a ser rebaixado. Porém, tem uma grande chance de não classificar, como você disse, não é? Acho que, se eu não me engano, ele tá 4 a 5 pontos acima dos que estão lá embaixo, né? Porém, para classificar, ele tá a 3 pontos, se eu não me engano, do quem tá o segundo colocado ali na chave dele? Desculpa. Na chave dele é o Bragantino, se eu não me engano. O O Guarani. segundo, né? É, o Guarani? Guarani. Isso, Guarani. Então, ele tá a 3 pontos ali. Então, Não, é 5. 5 pontos. 5 pontos deles? Isso, é. Então, um empate nosso ali já azeda para eles, né? Já deixa eles Mas fora para já rebaixamento, você acha que é difícil, né? Difícil. Eu também acho Nervo. muito difícil para rebaixamento, inclusive porque o Corinthians, em partes, além dele mesmo, ele também depende do São Paulo. São Paulo, ironicamente, os dois próximos adversários são exatamente adversários que estão na frente do Corinthians. São Paulo já volta pegando o Bragantino no Morumbi. Isso. Em seguida, ironicamente, tem o Guarani, que também é da chave do Corinthians, e o Corinthians também precisa de um resultado. É Red Bull Bragantino, hein? Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino. Sem o Zago, você né? tem... Aqui a gente fala o nome da marca, Red Bull Bragantino. E o Zago tá lá no Japão, hein? E sem o Zago, isso é verdade. Eu tenho uma opinião muito particular em relação ao campeonato e eu, sinceramente, até mesmo a gente tem uma versão gravada, eu tenho medo de falá-la, porque eu tive alguns problemas com torcedores do Corinthians quando eu falo essa opinião minha, por exemplo. Mas mas assim, na verdade, eu fico meio chateado porque
esse Campeonato Paulista, o único time que eu vi jogar para merecer um título, pelo menos do Paulista, não vou dizer de outras competições que eu não acompanho, é o Santo André, né? E o Santo André, com essa parada que deu no futebol, já anunciou que não vai conseguir voltar com a equipe É, 100% para disputar o campeonato, 100%. né? Isso. Para mim é uma judiação. Então, assim, infelizmente a gente já viu o que pesou na Federação Paulista, né? A Federação Eu Paulista acho que pensou, pô, a gente dá um título para os caras e rebaixa o Corinthians, ou a gente volta o campeonato e eles se viram para jogar. Enfim, eu, Mas por mim, acho que tanto um quanto o outro perderíamos muito. Eu, por exemplo, mesmo, eu quero que os corintianos entendam isso, por favor. Não estou rezando para o Corinthians cair, nada disso. Nós sabemos a importância de cada clube de São Paulo. O Corinthians é um clube muito importante. É um clube que fazemos toda a questão do mundo que esteja na primeira, para tornar a competição mais competitiva, mais acirrada ainda. Mas nossa o que eu quebrada. chamo atenção é para a injustiça que foi feita para o Santo André, nesse caso aí. o Nervo, mas você fala que se o time, eu entendi que o Santo André ele foi meio que prejudicado com essa parada mundial, né, do futebol, mas pelo que você está falando aí, eu não sei se eu entendi muito não, porque se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians não estaria rebaixado, o Santo André sim poderia ter sido campeão, como muitos falaram, né, que se acabasse hoje o futebol Sim, paulista, o Santo André ia ser campeão. Mas para o Corinthians ser rebaixado, precisa ter um é, esforcinho ainda de pelo menos 5 times aí para rebaixar o Corinthians. Então, eu acho que mesmo que você fale que o Corinthians possa ser rebaixado, precisa jogar. E isso é. vai ser jogado a partir do dia 22. Na Explica um realidade, pouquinho mais essa opinião aí que você falou, é que eu não entendi direito, não. Eu estava olhando as chaves, o Corinthians parece bem lá embaixo nas últimas colocações. O que Isso. eu quis dizer assim, chega. eu estou longe de desejar que o Corinthians caia, pelo contrário. Por mim, o Corinthians continue na primeira. Sim. Mas a partir do momento que o Santo André vinha embalado e foi prejudicado com a parada, o fato da federação não encerrar o campeonato e já dar o título para o Santo André, eu acho que prejudica o Santo André, porque o clube depende dessa premiação do Paulista para manter a estrutura dele em ordem, né? Funcionando, a folha dos jogadores, né? Então, Ó, Nervo, na minha opinião, o que eu acho que pode ser feito, né? Porque assim, essa parada prejudicou, querendo ou não, prejudicou praticamente o ano todo do nosso futebol agora. Então, Sim, eu acho que deveria fazer da seguinte forma: deixar um turno apenas e fazer essas duas últimas rodadas que tem a ser feito e fazer o resultado final. Somente um turno. Já existiu isso no Paulista. Porque aí as equipes se preparam já para o brasileiro e pelo menos não prejudica o Santo André, que pelo menos vai ter a premiação de primeiro colocado e a folha salarial continua o mesmo e não precisa ter essa reforma igual você está dizendo que pode prejudicar o Santo André, né? você fala de acabar o campeonato, ter as 2 últimas rodadas, pelo menos? Sem o Exato. E mata-mata. aí, sem o mata-mata, fazer um turno apenas. A única coisa que eu até entendi o que o Nervo quis dizer, só lembrando, Nervo, que para ser rebaixado é a classificação geral. O Corinthians está em terceiro no é, quadrangular dele, né? Mas no geral ele ainda tem Ponte Preta e Ferroviária, tem o Oeste de Itápolis também tá atrás na verdade. dele, e aí tem os times que tá abaixo dele. Então, e dependendo disso, às vezes poderia até mudar o quadro no final desses dois últimos jogos. Corinthians poderia ser rebaixado, um exemplo, e o Palmeiras poderia Isso. ser o campeão, que é o Isso, segundo é. colocado na classificação geral, Por, né? isso, só é segundo por saldo de gol, né? Sim. Ou número de Sim. vitória, alguma coisa assim, Ô Marco, me diz uma coisa. Hoje o time do Palmeiras tá sem zagueiro, né? Sem zagueiro. Gustavo Gomes aí, parece que o contrato dele está suspenso por causa de uma complicação. Burocracia, né? Algo que a gente não vê no Brasil, né? Burocracia, né? Tá Por meio conta do travado, né? contrato dele tá Do contrato. enrolado, e aí na Federação Paulista o contrato dele tá inativo.
Ó, Quem Ícaro, você só pra... escalaria no lugar dele? Então, nós temos o Vitor Hugo, né? Aham. O Vitor Hugo, que eu acho que para suprir ali seria o melhor no momento. Sim, sim. Tanto que até tem uma possível escalação aqui, eu não sei se é a correta, Aham. que foi treinada nessa semana, né? Que era o Everton no gol, né? O Gabriel Menino, Felipe Melo e o Vitor Hugo, Aham. o Vinha, o Bruno Henrique, e aí que tá. O meio-campo, pelo menos que tá aqui, não tá ofensivo, tá? A gente tá com o Ramírez e o Rafael Veiga, ou o Lucas Lima, né? Que essa semana o Vanderlei teve uma boa conversa com ele, explicando que esse seria o melhor momento dele no Palmeiras, para mostrar que ele veio para ficar de titular mesmo, né? Sim. Que ele teve várias oportunidades. Essa eu acho que seria o checkmate do Lucha para ele, na realidade. E Certo. o Gabriel Veron, o William e o Luiz Adriano. Então, assim, o Vitor Hugo, eu acho ele um zagueiro, não que seja maravilhoso, mas para suprir a falta do nosso Gomes, o Vitor Hugo seria a melhor opção. O Vitor Hugo foi a seleção do campeonato da Copa do Brasil de 2016, 2015 e também esteve na seleção de 2016, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Você Claro que acha quando que ele de lá para voltou, cá diminuiu o futebol dele? isso que eu ia dizer agora. Claro que ele não voltou o Vitor Hugo de 2015, Uhum. né? Eu não sei se ele teve muitas oportunidades lá no, se eu não me engano, o time foi da Itália, né? Foi o Fiorentina. 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 Então, sim, eu não sei se ele teve tantas. Tanto que, na realidade, ele era reserva lá, né? Ele veio titular Ele porque assumiu o titular porque o zagueiro titular faleceu. faleceu, né? Isso. Astori. Só que ele não veio o mesmo Vitor Hugo que era de 2015 e 2016. Mas Uhum. ainda ali, é que o Palmeiras é escasso de zagueiro, né? A gente não tem muita opção. Ó, E no geral, e aí, Nervo, o que você acha? eu acho que a questão de zagueiro é meio que uma questão geral. Quem parece mais ou menos bem em relação a zagueiros, no momento, pelo menos, é o São Paulo com o Bruno Alves, mas assim, e o Arboleda, né? Mas eu sinto que todos os times paulistas estão pecando nesse ponto. O próprio Palmeiras mesmo, eu estava pensando o seguinte esses dias, né? Um palmeirense, inclusive, comentou comigo, né? Perguntando qual time que eu achava melhor desse time da Crefisa, né? Que veio a Crefisa aí, que foi o período de 2015 para frente. O Palmeiras sempre teve times competitivos, considerando esse período da Crefisa, mas uma coisa que eu gostava de ver no Palmeiras no começo da parceria, inclusive, de uns anos para cá, eu vi que o Palmeiras perdeu um pouco esse estilo de jogo, é a marcação na pressão. Eu não sei vocês palmeirenses, se vocês acham a mesma coisa, mas eu vi o Palmeiras em 2015, 2016 em campo, o juiz apitava, o Palmeiras começava mordendo igual o tubarão branco. O Palmeiras já começava apertando o adversário, entendeu? Uhum. Já segurando as bolas, fazendo bolas alçadas ou segurando as subidas do adversário e já em seguida dando o abafo. O Palmeiras era um time que jogava todo gás, já começava a partir dentro do gás. Tanto que em 2015, não é à toa que 2015 foi o time com a melhor campanha em clássicos, né? Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos, enfim. Mas o Palmeiras, em relação à zaga, que você comentou agora, eu acho que é um problema geral. Que nem o próprio Corinthians que vocês vão enfrentar na quarta-feira, não me parece um time 100% seguro defensivamente também. Aliás, o Corinthians está com uma deficiência geral, né? O Corinthians, acho que o que aconteceu ali é que na verdade, faltou um pouco de conversa entre o Thiago Nunes e a diretoria, e o Thiago Nunes pediu um time e a diretoria deu outro, né? Eu tenho a impressão que o Thiago Nunes queria fazer um Corinthians mais ofensivo, mas aí os jogadores não têm o mesmo pique de antes, não têm o mesmo gás de antes, e, enfim, acabou dando no que a gente viu. Aquela Ô, bagunça. Marco, Sim, aproveitando o gancho que o Nervo já deu aí, o time de 2015, eu lembro que tinha na zaga era o Jackson e era o o Jackson e Vitor o Vitor Hugo, Hugo. né?
Isso. Aí depois, um pouquinho, logo no começo de 2016, veio o Vitor Ramos e o Vitor Hugo, que fez dupla de zaga. O Palmeiras chegou até na final do Paulistão. O Vitor Ramos era de... Perdão. Foi 2016, foi Vitor Hugo e Vitor Ramos. Em 2015 foi a final do semifinal, Palmeiras e Santos, né? Isso, que a gente tava com o Jackson e o Vitor Hugo. Isso, Final. Esse ano o Palmeiras está com um time mais modesto. Particularmente, eu acho que desses times que a Crefisa montou junto com o Palmeiras, esse ano é o ano que o Palmeiras menos contratou, né? Você acha que vai fazer diferença no final do ano essas poucas contratações? Olha, Ícaro, eu acho que referente... O Palmeiras, ele tem um time que já é igual você disse, a gente está desde 2019, 2018 com o mesmo time praticamente. A gente não chegou a contratar tantos jogadores. Eu acho que o que vai fazer diferença até o final do ano, se não correr atrás, é de um zagueiro ou uma defesa mais sólida. Porque a gente, hoje em dia, se eu não me engano, a gente está com de titulares mesmo e reservas 3 zagueiros só no nosso plantel, né? Não, tem 4. Tem o Luan. Não esqueça o o Luan. Luan. Então, tem o Luan, o Gomes. Tem o Luan, o Gomes, que ainda não tá certo, né? E Isso, o Felipe Vitor Melo Hugo, e o Vitor Hugo. e o Felipe Melo, sim. Isso. 4 zagueiros. Aí tem um da base, né? Enfim, mas o que eu digo, tirando o Gomes, a gente tá com 3. Isso, né? E eu não sei se o Luxemburgo tem algum projeto de subir zagueiro, ou se a gente já tá, mas pelo que eu vi, a gente não tá com nenhum zagueiro aí no gancho da base. Ele subiu 2 zagueiros da base, né? Ele subiu o Lucas Esteves, mas o Lucas Esteves ele é lateral. É lateral. Não, é outro. Se eu não me engano, o Henry ele subiu para fazer só cobrir espaço lá no miolo de zaga depois. E o outro agora me fugiu a memória. O Palmeiras ele vendeu o Thiago Martins, né, para o time japonês e vai ganhar uma graninha agora, né? Chegou a vender? Vendeu. Você acha que o Palmeiras hoje precisa mais de atacante, de zagueiro ou de meio campo? Zagueiro. Eu acho que a gente está bem. Eu acho que a gente está bem servido de meio campo e atacante no time hoje. A gente pode até usar um exemplo. O Palmeiras com esse plantel, ele pode chegar, sinceramente, brigar pelo brasileiro e ter algumas esperanças na Copa do Brasil também, né? A Libertadores, eu acho que o Palmeiras ele precisa se reforçar defensivamente para tentar brigar por alguma coisa. Porque, como eu te disse, né? No meio de campo e no ataque a gente está bem servidos. Só que, na realidade, Ícaro, o que eu ia te falar também totalmente fora desse contexto do Palmeiras, eu te jogo uma pergunta. O que você acha do plantel do Palmeiras e o futuro plantel do Flamengo? Na verdade, quem pergunta sou eu, né? Mas agora eu tô tirando uma de não vou ficar em cima do muro, não. Sendo bem realista, eu acho que o time do Flamengo é extraordinário. No papel e jogando bola. Eu acho que a gente até ia comentar no final, eu ia até pincelar uma passagem no Flamengo lá, mas antecipando, eu acho que a perda do Jorge Jesus é significativa, extremamente significativa no time do Flamengo. Eu acho que ele leva 5 ali, viu, Ícaro? Eu acho que ele leva 5 jogadores ali de nome que o Flamengo acho que vai dar uma caída boa, viu? Eu não sei, eu acho que o mais tendencioso a sair é o Gerson, né? O Bruno Henrique eu acho que o Benfica não paga porque é muita grana para um jogador muito velho, 30 anos já. Eles estão pedindo quase 50 milhões de euros, eu acho que o Benfica não vai querer pagar. O Bruno Henrique o Arão tá mais barato e o Gerson acho que por 40 saiu. O Gerson tem 22 anos ainda, é novo. Então acho que é o único que vai sair é o Gerson. Mas o time do Flamengo, se você colocar no papel aí, é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, o Léo Pereira, aí o Felipe Luiz na lateral esquerda, miolo de zaga, você pode jogar a camisa pro alto que vai escolher Gerson,
Aí tem o Thiago Maia, tem o William Arão, tem Everton Ribeiro, tem o Diego Ribas, tem Bruno Henrique lá na frente, tem o Gabigol, Arrascaeta. Então, eu acho que é assim, ó, o Palmeiras, se eles não fizerem contratações pontuais, o Palmeiras vai patinar bastante. Porque hoje, particularmente, eu vejo o São Paulo à frente do Palmeiras, o Grêmio acima do Palmeiras e o Atlético Mineiro vai vir voando, porque as contratações que o Atlético Mineiro fez foram ótimas contratações. Se o Roger Guedes chegar no Atlético Mineiro, vai ser dificílimo parar, porque Keno, Rafael, Roger Guedes, aí tem Ricardo Oliveira, tem... Keno fechou? Fechou já, foi apresentado. Então, acho que o Sampaoli como treinador, eu acho que o Atlético vai vir voando, principalmente com o Alexandre Matos, né, encabeçando tudo isso daí. Então, eu acho que o Palmeiras fez pouquíssimas contratações, até agora só o Matheus Vinha. Ramires é um cara que não passa confiança. Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga são meia-campos que também não passam confiança. O Felipe Melo na zaga ainda é um projeto, não é definitivo. Não é realidade, né? Não é uma realidade nossa. É um projeto que tem rendido bem. Eu acho que tem rendido bem, tem jogado bem. O Felipe Melo é um cara assim, eu, sinceramente, se eu fosse para contratar o Felipe Melo, eu não contrataria, mas pela posição que o Palmeiras conseguiu colocar ele, acho que ele se encontrou bem. Como um zagueiro, acho que está rendendo bem, acho que ele renderia bem. Então, mas o problema só Nervo, é uma temporada inteira, né? Eu acho que de zagueiro ele não consegue uma temporada inteira. Os números dele falam, né, que se ele ficar vários jogos como titular, provavelmente as chances dele tomar cartão amarelo ou ser expulso são altas, né? Então, eu acho que o time do Palmeiras ele precisa bastante. Eu acho que os pontas... É um cara imprevisível. Os pontas são fracos. O William como ponta eu acho que não é a mesma coisa que ele como centroavante. O Luiz Adriano, ele é matador, só que se não tem um cara que joga a bola lá para ele, não rende. Então, Marco, acho que respondendo a sua pergunta entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai patinar bastante. Se ficar no top 3 do Brasileirão, eu acho que é muito, hein? O Palmeiras, você acha? O Palmeiras. Capaz do Flamengo ser bicampeão de novo. Depende muito do técnico que o Flamengo trazer. Então, falando de um português aí que estava na Inglaterra, tem o Marcelo Gadiardo do River também, que comentaram. Também já tá... E o Flamengo estava indo... E o comentaram Flamengo sobre o Marcelo Gadiardo. Eu ouvi boatos aí que o Flamengo estava indo atrás do próprio Sampaoli e do Atlético Mineiro. Será que tira? Se tirar, ele vai ser uma polêmica muito grande, viu? Eu acho difícil porque o ano passado ele queria, né, ir para o Flamengo. Ele enrolou o Palmeiras para ir para o Flamengo, né? Só que o Flamengo não renovou com o Jorge Jesus e acabou aceitando com o Atlético. E fora que ele que montou o time do Atlético, né? Então acho pouco provável que ele saia. É difícil, né? É difícil. Eu acho também que o Marcelo Gadiardo também saia do River. Acho pouco provável também, porque Desculpa, caiu aqui. O Marcelo tem até estátua lá na Argentina. Então acho difícil ele sair. É um ídolo, né? Foi um grande jogador do River Plate também. Torce pelo clube, gosta do clube. É muito identificado com os jogadores. A boa base do River Plate joga junto há quase 5 anos. Inclusive, para mim, é o time mais temível da Libertadores, inclusive. É o mais difícil também, acho. Veio para nossa chave. Adoraria ver o River Plate na chave de qualquer outro time. Mas veio para o São Paulo. Tá bom, o São Paulo, estatisticamente, se deu melhor. Em partidas do Morumbi, pelo menos. Espero que o São Paulo faça um jogo justo, faça um bom jogo, independente do resultado. Porque, sinceramente, para mim é um time que, se a gente perder, acho que vai ser aceitável. O River ainda é mais organizado que o São Paulo em campo. Mas, sinceramente... Mas ganhou o primeiro jogo no Morumbi, não ganhou?
Perdeu Não, o jogo não foi. Perdeu do time Bicentenário. bicentenário e foi da LDU que ganhou, né? Foi o LDU, verdade. Vencemos a LDU por 3-0 no Morumbi. Isso, o do River ainda não jogou. O Nervo, o time de São Paulo hoje tá sofrendo muita dificuldade o Fernando Diniz está sofrendo dificuldade para montar esse time aí, né? Porque hoje a gente vê que o goleiro já é definitivo, o Thiago Volpi. A dupla de zaga já está definida, que é Bruno Alves, que está voando. Até a parada estava voando, não sei como é que ele vai voltar depois da parada. O Arboleda também, eu acho, um dos melhores zagueiros que o São Paulo tem. Bruno Alves e Arboleda. Tem uma briga enorme que o Daniel Alves não quer aceitar a lateral direita, por isso que o Juan Fran tá fazendo essa. A lateral esquerda com o Reinaldo não é a melhor lateral esquerda que o São Paulo já teve na história, mas está sofrendo, tá sendo suficiente. Aí que começa o Deus nos acuda, porque volante o São Paulo tem vários, mas ninguém se encaixa. Eu prefiro o Luan, prefiro o Lisieiro, só que nenhum dos dois consegue ser titular. O Lisieiro vive machucado, o Luan aparentemente também está indo nessa mesma linha. Hoje o São Paulo tem um volante muito bom, que eu acho que não quer jogar como volante, que é o Hernanes. E o Hernanes ele quer ficar sempre lá na frente, e eu prefiro o Igor Gomes lá na frente do que o Hernanes. E ataque, eu acho que o São Paulo tem menos dificuldade no ataque. Tem o Pato no ataque, tem o Pablo, o Rojas está voltando, o Everton eu acho que é um baita reforço, o Everton. Eu acho que ele jogando na beirada é um mega reforço. Para mim, o São Paulo ele tem dificuldade no volante, na volância ali. O que você pensa sobre o São Paulo hoje? E Nervo, e só para complementar aqui, na quarta-feira no treinamento, o Tietchan ele foi poupado por causa de desgastes, e um queridinho do Ícaro aí parece que vai estar fazendo um trabalho do coletivo aí, que é o Lisieiro. Isso. Eu, sinceramente, eu acho no momento que o maior problema do São Paulo é mais interno do que no campo, porque o que acontece? O São Paulo tem um problema grande realmente na parte de volantes. O Fernando Diniz, ele arriscou alto, se deu mal. Desde o ano passado que ele entrou, ele arriscou alto, se deu mal. Mas a gente sente que ele aprendeu a lição. Tipo assim, ele quis brincar de cientista louco e ele percebeu o que ele fez e, como eu posso dizer, eu acho que a maior lição que o Fernando Diniz aprendeu esse ano, fora a derrota na Libertadores do Bicentenário, foi a partida para o Botafogo de Ribeirão. Sim. Levou um time reserva, perdeu. Apanhou. E ali, não, perdeu, claro. Não, apanhou feio. Apanhou. E ali ficou claro uma coisa que o Fernando Diniz não tinha reparado. Ele estava procurando um time a ser montado. E esse time que ele estava procurando a ser montado, está montado faz tempo. Então, quer dizer, o São Paulo entrou com reservas contra o Botafogo de Ribeirão Preto e nós percebemos que nós não precisamos de nenhum deles. Ou seja, não tem nenhum jogador titular que um dos reservas que jogou, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto poderia substituir. Isso é ruim? Em parte, sim. Talvez no ponto que a gente não tem um banco suficientemente bom, né? Quando a gente tiver baixas importantes. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que o Fernando Diniz, sem querer, não sei se já era planejado ou se foi por acidente, sem querer ele achou uma equipe boa. Achou um time competitivo. Se vai ganhar, eu, na minha opinião, de São Paulino, acho que não. Faltam algumas coisas a serem alinhadas. E eu acho que o problema interno que o São Paulo juntou agora vai pesar bastante no decorrer da temporada, porque eu sou São Paulino, mas eu não concordei com a divisão de salário, com os cortes nos salários, tenho certeza que os jogadores muito menos, porque não foi uma decisão comunicada. Muitos jogadores ainda estão se pronunciando em relação a isso. Mas em campo, pelo menos em campo, apesar de alguns problemas no setor de volante, no setor de marcação, eu acho que o Fernando Diniz finalmente achou um time que
e dá para brigar por alguma coisa. Dá para jogar e não dá vexame. Ô, Nervo, você acha que quando subiu para o profissional, eu acho que teve apenas um único jogo que o Elinho foi bem, contra o Flamengo. Que ele fez aquele golaço lá, que todo mundo falou. Depois, nunca mais ele apareceu. Com a saída do Antony, eu acredito que ele poderia ter sido o substituto do Antony facilmente. Driblador, velocista, eu acho que chuta melhor do que o Antony, particularmente. O Antony não sabia chutar na bola. Mas com a volta do Everton, eu acho que ele perde um pouquinho a titularidade, não é? Eu também acho, e também, assim, além do Elinho ter convencido em outros jogos, o São Paulo faz uma coisa, não sei dizer se é errado, entendeu? Porque eu acho que é muito relativo isso. Mas eu acho que do jeito que acho que se o São Paulo procurasse fazer de forma diferente, talvez em relação a atletas da base, o São Paulo teria resultados melhores. Não sei, apenas uma suposição. É uma pena que o Heitor não está com a gente hoje, mas eu ia citar, por exemplo, o Santos. O Sim. Santos faz muito bem isso. O Santos, por exemplo, o Santos nunca puxa um atleta da base. Sozinho, pelo menos, não. Quando o Santos vai puxar alguém, ele puxa 5 de vez. 6 caras de vez. Eu acho que isso é importante, isso é interessante. Você vê que os jogadores já sobem para a categoria principal com certo entrosamento, acabam se entendendo rápido com o time titular, né? Uhum. E, no final das contas, tem um bom rendimento. Mas, para você ter ideia, nesse modelo que São Paulo segue, não só São Paulo, mas muitos outros clubes, tem muito jogador, por exemplo, da base que deu baixa pra gente, que eu não senti uma super baixa. O próprio Antony mesmo é um bom exemplo disso. Ele não é ruim. Ele é um bom jogador. Ele é um bom atacante. Mas, na minha opinião, ele não é um grande atacante. O Antony, ele é muito o típico jogador moderno. Ele joga bem uma partida, ele joga mais ou menos uma partida importante, aí ele fica uns 3 meses sem fazer gol. Assim, a habilidade dele é inquestionável, mas em relação ao cara que fura gol, ele não é. Eu imagino que na Europa, talvez, ele melhore esse lado dele. Mas no São Paulo, pelo menos, ele não foi um cara de nossa. Por exemplo, nós tivemos um jogador que o São Paulo, há um bom tempo atrás, né, que o São Paulo praticamente encontrou. O São Paulo tirou lá do Nacional de Manaus, que era o França. O França, o Tele trouxe ele para São Paulo, ele na primeira partida dele já chegou fazendo gol de bicicleta. Só isso. E o França despontou muito rápido como bom atacante. O França, eu lembro de uma vez que um narrador chegou a comentar que ele estava no jejum de 2 ou 3 jogos sem fazer gol. O que hoje em dia é cômico. O jogador fica meses sem fazer gol. Então, nesses atletas da base, como você falou, Galinho e o próprio Antony aí, são atletas que eu vejo uma certa qualidade, mas não acho que fazem tanta falta assim para o time principal. O Nervo, aí você foi longe, né, meu? Comparar o França com o Antony, né? É covardia, né? É uma covardia. Porque o França é de calibre de Ricardo Oliveira no alto padrão. Amoroso, Luizão, são caras de alto garbo, porque o França ele não tinha aquele carisma, né, de bom artilheiro, não tinha a beleza de um artilheiro, né? O feeling de um artilheiro, né? Aquela coisa. O feeling ele tinha até demais, porque que nem o Nervo falou, se ele ficasse 3, 4 jogos sem marcar, a mídia já caía matando nele. Ô, Nervo, me diz uma coisa, o Rojas vai voltar, né? Depois de 2 cirurgias no joelho, sofreu o menino, hein? Você acha que ele joga ainda ou você acha que ele vai apanhar um pouquinho igual o Ganso? Acho que joga assim. Eu acho que, por exemplo, o Rojas, ele é muito interessante de se manter no time. Não sei nem dizer exatamente no titular, mas assim, um titular fixo, mas pelo menos no grupo, ele é muito mais interessante, por exemplo, do que o Gonzalo Carneiro,
que foi um jogador que custou caro para o São Paulo, nunca entregou o que diziam que ele podia entregar e ainda por cima desfalcou a gente por doping, né? Mas vai voltar, né? Você sabe que ele vai voltar também, né? Vai. Tá Ele voltando. vai, confirmado, inclusive. Eu, sinceramente, se eu fosse um manager, infelizmente não sou, no São Paulo, eu faria questão de emprestá-lo, negociá-lo, manda ele para um time do Uruguai lá mesmo, ele passa uma temporada por lá. Não acho, por exemplo, que o Gonzalo Carneiro faça falta para o elenco, mas o Rojas é interessante, bastante interessante a volta dele. Jogador ágil, não sei dizer se bom finalizador, mas bom driblador. Era um cara que fazia muito bem a função dele e que infelizmente teve a contusão. Foi lamentável, mas pra gente isso é ótimo. Ele voltando é ótimo. Ô Marco, me diz uma coisa. Você acha que o time do São Paulo hoje, no papel, que nem eu até mencionei, né, do 1 ao 11, né, como diriam os antigos, é bom, mas você acha que a política do São Paulo interfere demais no time, por isso que o time do São Paulo não engrena, ou você acha que entra técnico, sai técnico e não consegue montar o time? Eu acho, Ícaro, que hoje o São Paulo sofre o que o Palmeiras sofreu lá na época de 2002, na época de 2003. É a diretoria, é a parte interna do São Paulo que está prejudicando. Porque em si, o plantel do São Paulo é um time competitivo, é um time para brigar. Para brigar por brasileiro, brigar por Libertadores. Eu acho que na sequência, eu acho que tá assim, tá palha a palha com o Palmeiras ou até um pouco melhor em referente ao plantel do São Paulo hoje, porque a qualidade dos meninos que veio da base do São Paulo, igual o Lisieiro, o Igor Gomes, é uma qualidade de um exemplo, um bom jogador, né? O Igor é comparado com o Kaká na base. Ele se assemelha ao estilo de jogo e até a aparência do Kaká, né? Sim. Então, mas enquanto continuar essa bagunça interna do São Paulo, diretoria, administradores, São Paulo não vai para frente. E você acha que o Fernando Diniz, com essa metodologia dele de tic-tac, igual o Guardiola, consegue implantar no São Paulo, ou você acha que aqui no Brasil é complicado você colocar um time do suporte do São Paulo, um time veloz? Porque aparentemente o time de São Paulo, no papel ele entrega menos entrega mais do que na realidade, né? E o time do Fernando Diniz sempre foi reconhecidamente um time que preza sempre pelo tic-tac, né? Velocidade sempre. Né? Isso, pressão, tudo lá em cima. Você acha que o Daniel Alves, sendo um dos líderes que pediu a contratação dele, consegue colocar esse sistema de jogo no time de São Paulo também, incluir o Daniel Alves, agora que ele está com quase 37 anos? Eu acho que não. Eu acho que o que acontece, o Daniel Alves, ele, mesmo tendo esses 37 anos, ele é referência do São Paulo hoje em campo, né? Sim. E eu acho que ele não conduziria pelo estilo de jogo dele, pela experiência. Tudo bem que no Barça ele já jogava nesse estilo de tic-tac, né? Mais novo, né? Sim, mas na posição dele, na realidade. Agora ele como a cabeça ali, pensadora do São Paulo, ainda mais querendo jogar no meia, eu acho que a referência vai ser exatamente ele. O Nervo. Ele na realidade, Ícaro, eu acho que o trabalho dele ali no São Paulo vai ser os volantes entregando a bola para ele e ele conduzido, né? Abrindo para os pontas e sendo referência no ataque também. Ô Nervo, você acha que o Tietê e o Vitor Bueno hoje, eles entregam menos do que entregavam no Santos e no Palmeiras, respectivamente? Eu acho que o Tietê, em relação ao Palmeiras, sim. Acho que em relação ao Palmeiras, sim. Eu acho que o Vitor Bueno eu acho que em relação ao Santos, não. Eu acho que em relação ao Santos ele faz um bom papel. Se você for considerar todos os atacantes que nós já contratamos, todo o valor que o São Paulo já gastou,
sem ter um resultado, eu acho que pelo valor que o Vitor Bueno acabou vindo pra gente, ele até que rende bem. Ele é um bom Veio uma jogador. troca, na verdade, né? Com o Raniel. Ele não é nenhum fura-gol, né? Mas todas as vezes que nós precisamos do Vitor Bueno, ele ajudou. Eu particularmente gosto do estilo dele. Agora que vocês estavam falando do Fernando Diniz, eu particularmente até que gosto também do estilo do Fernando Diniz. Sim. Eu acho que a única coisa que eu não gosto do estilo do Fernando Diniz é que, assim, tem detalhes muito pequenos que a gente que é torcedor e acompanha muito em cima o jogo, né? A gente vai pegando de técnico para técnico. Por exemplo, uma coisa, vou voltar só um pouquinho no tempo, uns 2 anos aqui. O Diego Aguirre, por exemplo, tinha uma coisa que eu não gostava nele, assim, ele era um cara muito indeciso para montar o time. Aí ele montava, o time entrava aquela maçaroca, ele corrigia no segundo tempo. Aí o time voltava melhor. Mas todo jogo era a mesma coisa. Entrava uma maçaroca, voltava melhor. Até a hora que começou a dar errado. Entrava uma maçaroca e saía uma maçaroca. Começou a acontecer isso. O Fernando Diniz, a gente percebe que o São Paulo melhorou bastante a qualidade de toque. Algumas falhas que o São Paulo tinha no setor defensivo, o São Paulo conseguiu corrigir o Fernando Diniz. Mas eu particularmente não gosto de uma coisa que ele impôs, do goleiro participar da bola de linha. Essa coisa de recuar a bola o tempo todo pro goleiro. Eu nunca gostei disso. Quase o Nenhum líbero, time. né? Eu No nunca gostei esquema dele, disso. quase Eu um acho livro. que é muito importante o goleiro saber jogar com os pés. Mas o goleiro tá ali para fazer a função principal dele. Não ele ficar pegando a bola, tocando, até a hora que sai uma besteira. Até a hora que sai uma besteira. E a gente sabe, esse tipo de coisa é o técnico que impôs. Mas até Nervo, você agora, não que acha o que Diniz tem isso, na mostrado, realidade. Desculpa. foi. Nervo, você acha que. Um exemplo. Você acha que isso que os técnicos hoje em dia faz especificamente no São Paulo, você não acha que é uma maneira de querer buscar um Ceni no gol, por exemplo? Fazer esse goleiro líbero, saber sair jogando com a bola, ou até tem aquele. Esqueci o nome daquele outro goleiro que teve polêmica com a esposa? Jean. O Jean. Jean, isso. Será que o São Paulo ou os técnicos que vêm, eles não têm esse feitio de querer fazer virar um Rogério Ceni dentro do São Paulo? Você sabe que o São Paulo tem uma escola muito tradicional de goleiro, né? Uma das coisas que a gente repara nos goleiros de São Paulo, inclusive, se você pegar os goleiros de anos atrás, né? O Rogério Ceni acho que foi o último exemplo bem preparado dessa escola, é até a questão da reposição de bola. Você pega os goleiros de São Paulo, o Gilmar Rinaldi, o Zete, o Rogério, até o finado Alexandre, você repara que a reposição de bola deles era uma reposição de bola muito técnica, muito longe de ser apenas um chutão para frente. O Zete, por exemplo, quando ele repunha a bola, ele sempre procurava o Raí ou o Miller livre na frente. E o Rogério já fez isso muito também com outros jogadores. É coisa treinada. É coisa treinada. O São Paulo, sem o Rogério, pena para manter isso. Para manter esse estilo de... Sabe, esse padrão que os goleiros têm. Saída de bola rápida, né? Essa saída de bola rápida e bem colocada, né? Ué. Então, sinceramente, o Volpi até que parece que com o tempo ele vai melhorar nesse ponto. Porque quando o Volpi chegou no São Paulo era uma das coisas que eu mais reclamava. É um bom goleiro, mas não sabia repor a bola. De uns tempos para cá ele parece até ter melhorado nesse ponto. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que um goleiro igual o Rogério, assim como para vocês, o palmeirenses, o Marcos foi, a gente sabe que é difícil ter um goleiro igual. Mas o Marcos não era muito bom na saída de bola, né? O Marcos, Mas o debaixo Marcos não... das três traves ali e da linha ali, ele era impecável, mas saída de bola, a gente não tem boas recordações aí. Exatamente. Até a questão, desculpa, gente. Pode falar. Mas o Marcos, por exemplo, até a questão da Copa de 2002, se não fosse por ele, a gente não tinha ganhado. Sim. E com o uso dos pés ainda, né? Ô Marco, me diz uma coisa aí. Sim. Aproveitando que a gente está falando de goleiro,
Hoje, o goleiro do Santos, Everson, ele entrou na justiça pedindo a rescisão de contrato do Santos, porque ele quer, tá pedindo, pleiteando 4 meses de salário atrasado e a equiparação dos 70% que o Santos reduziu, né, que reduziu a 30%. E parece que a conversa de bastidores é que ele vai para o Atlético Mineiro, né? Substituir agora o Vitor, né? Que tá lesionado ainda e quer ficar na reserva dele. Principalmente por conta do Sampaoli, né? Que trouxe ele para o Santos. Você acha que o Santos perde muito com a saída do Everson? Hoje só tem o Vladimir no banco. Você acha que o Santos perde ou não? Olha, tirando que, igual você disse, tem o Vladimir, que não é um goleiro horrível, né? Tanto que ele jogou a Copa do Brasil de 2015, ele era titular do Santos, se eu não me engano. Isso. E questão de técnica, Ícaro, eu acho que o Everson, ele é melhor que o Vladimir, né? Então, na questão de confiança ali no gol, o Santos perde um pouco. Porém, como eu disse, né, o Vladimir tá aí para tentar suprir, né? E o Santos esse ano? Você acha que o Santos vai? O Santos, ele pecou bastante, eu acho, né, que o Santos pecou quando ele liberou o Vitor Ferraz para ser negociado e contratou o Pará do Flamengo, né? Eu acho que ele perdeu um pouquinho ali na lateral direita. Estão falando muito, que o Benfica quer contratar o Lucas Veríssimo da zaga. E aí vai ficar aquela dupla de zaga que o time do Santos não quer muito, né? Que é o Luan Pérez e o Luiz Felipe hoje, né? O Benfica está interessado no Lucas Veríssimo, né? Isso, no Lucas Veríssimo. O time do Santos hoje eu acho que não é ruim no papel. Eu acho que o ano passado ele entregou bastante até, principalmente por conta do Sampaoli. Mas esse ano eu acho que com o Gesualdo ele vai entregar um pouquinho menos, principalmente porque Marinho não está nas melhores fases, o Sacha está muito bem e o Soteldo não está entregando a mesma coisa que entregou ano passado. Pituca e Alisson são ótimos volantes, né? E o meio-campo ali que está com o terceiro volante, bem dizer, né? Que é o cara que puxa o contra-ataque, é o Sanches. Na Você acha realidade que o Santos vai bem esse ano ou não? Então, isso que eu ia falar agora, Ícaro. Na realidade é aquilo que a gente vai ver, né? Questão de técnico e de gerenciamento do time, né? Isso, Porque é o mesmo time do ano passado. Isso. O São Paulo fez milagre com esse time, tanto que foi vice-campeão brasileiro. Isso. Porém, agora a gente vai ter que ver com o Gesualdo como que ele vai se sair referente com esse time que ele tem nas mãos. Que na realidade, o que muda? Muda a saída do Lucas Veríssimo. Mas não saiu ainda, não saiu. Não, tem que confirmar sim, ainda. se for, né? Se for confirmado. Isso. Mas na realidade é isso, é o mesmo time, né? Ícaro, deixa eu só ver um adendo aqui, uma coisa interessante que eu acabei de ver, que a federação ela tá aprovando 5 substituições para a volta do Paulista. Isso, eu até ia comentar no final, aqui já para pincelar no final aqui. Para dar aquela pincelada, né? Ô Nervo, você tá ouvindo ainda? Será que ele foi no banheiro? Tô, gente, desculpa, só mudei de ambiente, porque lá em cima o som fica com a acústica muito alta e meu quarto tá bem do lado do quarto dos meus pais. Eles já foram dormir. Eu já vim pra cozinha até pelo fato de ser mais iluminado. Aqui dá pra gente conversar mais à vontade. Ô Nervo, como eu comentei bem lá no comecinho, o Pedro Henrique do Corinthians tá sendo vendido junto com o Richard pro Atlético do Paraná. Você acha que o Corinthians esse ano ele vai entregar menos ou mais do que entregou ano passado? Haja vista que o Wagner Love também saiu, o Cleidson também saiu, o Jadson, o Ralf também saíram. Fez uma limpa boa no o Thiago Nunes ele veio querendo contratar um monte de gente, acabou não contratando muita gente. Ele acabou perdendo muitas peças. E perdeu bastante peça. Nervo, a sua câmera tá só um pouquinho. Levanta só um pouquinho, tá só o seu queixo. Tá no peitoral. Perdão. Melhorou? Melhorou. Desculpa, o que você acha que esse ano o Corinthians vai entregar pra gente? Eu acho que o Corinthians vai entregar menos. Eu acho que vai entregar menos porque ano passado o Corinthians teve bastante problema de planejamento
Isso. Inclusive a troca de técnicos, né? Que atrapalhou bastante o clube. A própria questão de não ter conseguido se classificar entre os 6 primeiros na Libertadores, caído para pré. Caído na pré. Corinthians, exatamente. O Corinthians começou pré. esse ano aqui um foco na pré-Libertadores. Inclusive, foi a principal razão do Thiago Nunes ter sido contratado. Isso. No final das contas, o Thiago Nunes não conseguiu classificar o time para Libertadores. O time não conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista. E muita gente fala, o Corinthians talvez caia. O Corinthians talvez no Campeonato Brasileiro vai passar perrengue. Perrengue eu não sei, mas eu imagino que o Corinthians entrega ainda menos. Posso estar errado, sei que a gente seja surpreendido, mas pelo que eu essa vejo semana no Corinthians, eu acho que cada vez menos. Essa semana se falou muito do Corinthians por conta do financiamento da Caixa, junto com da Arena do Corinthians, né? O André Sanches veio a público falar que a dívida da Arena, ele que vai assumir, né, essa responsabilidade. E também o balancete do final do ano passado também foi bastante contestado por conta de uma contratação do Jusilei, na época, pelo J. Malucelli, que não fez parte do levantamento do déficit do Corinthians, né? Vai ser alterado, porém foi reprovado pelo COF do Corinthians, né? Você acha que o mesmo prejuízo que o São Paulo tem com a diretoria que atualmente está sendo bem incompetente, o Corinthians também está apanhando com isso, além da parte financeira, ou é bobagem pensar assim? O Corinthians, de uns anos para cá, estava até indo bem, né, com a diretoria. Parecia ser um time com bom planejamento, parecia ser um time bem centrado em relação ao orçamento, contratação de jogadores, contratação de treinadores. Aí ali acho que foi uma coisa meio que atrapalhou a outra, porque a questão financeira da Arena vem se arrastando por um tempo, começou a se agravar. Eu acho que a volta do André Sanches não foi uma boa opção. O André Sanches volta para o Corinthians com muita briga mal resolvida com outros conselheiros, muita questão, muitos desentendimentos, né, na parte interna do clube. O pior desentendimento que ele teve foi com o sucessor dele, né? Que foi o Mário Gobi, que aparentemente vai ser o cara que vai concorrer de novo pela presidência do Corinthians. Diretamente com o com Flávio. ele, né? Isso, com ele. Não, ele não vai concorrer porque ele não pode. Ele já acaba o mandato dele e não pode concorrer de novo. Mas ele vai apoiar o Flávio, pelo que eu vi essa semana. E o Mauro Gobi vai ser a parte contrária, né? Que vai bater de frente com a ele vai apoiar situação. porque ele disse que ele vai entrar na disputa eleitoral, né? Que ele vai querer... Não, ele não pode se eleger de novo, né? Eu acho que essa questão de diretoria é muito parecida com uma coisa que o São Paulo vem vivendo também. Mas cabe ressaltar que o problema financeiro dos dois clubes são bem distintos. Por exemplo, o São Paulo, o principal problema financeiro do São Paulo vem de contratações e mais contratações mal sucedidas, na minha opinião. Porque o São Paulo ele conseguiu manter um padrão até 2009. De 2010 para frente, o São Paulo não conseguiu mais entregar resultado. Porém, continuou gastando. Aí vieram, né, desavenças políticas, vieram as constantes trocas de treinador. Então, o São Paulo, hoje em dia, paga o preço disso, de muita contratação que o São Paulo fez, e talvez tenha até custado mais caro do que deveria ter custado, e não trouxe retorno. O Corinthians, na minha opinião, uma das coisas que mais pesa para o Corinthians atualmente é a Arena. Porque o Corinthians, se for considerar de 2009 para frente, o Corinthians ainda trouxe muito mais títulos que o São Paulo trouxe. Não, esportivamente o Corinthians entregou muito mais que o São Paulo. Isso é incomparável. Tirando a Arena, a dívida do Corinthians ela é muito alta.
Tira a Arena. Ela é muito alta, é muito alta. Ela está no top 5 de dívidas nacionais. Perde para Cruzeiro, para Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro. Então, eu acredito que é assim, ó. O Corinthians esse ano ele vai apanhar, vai derrapar, mas eu acho que ele pode entregar mais do que o São Paulo. Principalmente com... O Corinthians hoje tem um time bem estruturado, com os desfalques que eu falei ainda, ele tem um time bem mais pronto do que o time do São Paulo. E, no entanto, que a gente pode até, brincando aqui, a gente escala o time do Corinthians e não escala o time do São Paulo, né? O São Paulo com várias incertezas, como você mesmo disse, né? O Corinthians, pelo menos, já tem um time já que a gente não tem que prever, né? Por exemplo, ali a zaga do Corinthians, a gente sabe de cor e salteado, né? Cássio, Fagner, Gil, Avelar e o Sid Clay. No entanto que na época não tinha o Sid Clay, mas o ano passado estava o Avelar, que metia os golzinhos dele, né? Ô Marco, sim, eu repasso para você a pergunta que você me fez, só com uma pequena alteração. E o Flamengo? O que você pode dizer sobre o Flamengo? Então, Ícaro, eu acho que o Flamengo, com a saída do Jesus, perdeu bastante. Perdeu muito, né? Porque esse rapaz, esse senhor, né? O que ele fez com o Flamengo entrou para a história. Sim. 13 meses no Flamengo ele pôde demonstrar o trabalho dele de uma forma excelente, onde ele ganhou praticamente quase tudo. Tem mais título do que derrota. Tem mais título do que derrota, exatamente. E ele revolucionou o futebol brasileiro de uma forma até, né, que os técnicos tiveram que começar a reestudar as suas táticas perante a ele, né? Porque quem parava o Flamengo? O Flamengo praticamente era um time... Só o Santos conseguiu parar. A mídia errou muito em falar que o Palmeiras era um time imbatível. Não, o time imbatível é o Flamengo. O Flamengo veio quietinho, fez aquelas contratações pontuais. A diferença, eu posso te usar uma diferença do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras contratou, Ícaro, nesses anos, muita revelação. Muitos jogadores que ele foi mais aposta do que a formalidade do jogador. Um exemplo, dá para colocar no dedo os jogadores que foram pontuais para o Palmeiras nesses anos? Dudu, Felipe Melo, são jogadores que não precisavam mostrar nada, né? Mas se você parar para ver desses tempos para cá, o Palmeiras contratou muita revelação. O Arthur, que era do Ceará, né? Foi uma revelação que não deu certo. O Veiga, do Curitiba, que também não demonstrou muita coisa até hoje. O Flamengo não, o Flamengo contratou jogadores cirúrgicos, né? Bruno Henrique, Rafinha, Luiz Felipe. Arrascaeta. São jogadores que, poxa, vieram para mostrar, né? para somar. Sim, exatamente. Se o Flamengo continuar com o mesmo time, cara, o time a ser abatido. Vai continuar sendo. Só que eu acho que tecnicamente perde com a saída do Jorge Jesus. Você acha que um outro técnico que chegar pegando esse time na mão, ele vai ter o controle que o Jorge Jesus tinha? Fica uma incógnita aí, né? O Nervo, agora tem que achar o substituto, né, pro homem, né? O JJ deixou um vazio aí nos corações rubro-negros, né? Estão falando de Leonardo Jardim, que levou o Mônaco da França até as semifinais da Champions League. Estão falando de Marcelo Gadiardo. E eu ainda posso colocar nesse balaio. Eu coloco até nesse balaio aí quase fechou na época e hoje eu acho que se chamar ele vai, o Renato Gaúcho. O que você acha? De todos os técnicos aí, o meu favorito ainda é o Marcelo Gajardo pelo trabalho que ele faz no River Plate, né? Mas favorito para assumir ou você acha que vai assumir? Porque tem todas as complicações, né? O Gajardo está lá há 5 anos, né? Fora que jogou do time do River Plate, né?
O Gajardo é que nem eu falei um pouco atrás, é quase uma escolha quase que pessoal, né? Porque eu acho que assumir o Flamengo mesmo, ele não assume. O Renato Gaúcho, eu creio também que ele não assume o Flamengo, viu? Porque o Renato Gaúcho, ele pode ter uma desavença ou outra, mas o Grêmio faz um esforço muito grande para que o Renato Gaúcho fique. A gente percebe isso da parte da diretoria do Grêmio. Todos esses anos aí, o Grêmio fez um esforço muito grande para manter o Renato Gaúcho junto com o plantel, né? Manter o Renato Gaúcho satisfeito. Então, eu acho que o Flamengo encontra uma boa dificuldade para repor o Jorge Jesus. Na minha opinião, é uma saída muito triste, porque para o Jorge Jesus, talvez seja mais interessante, uma vez que ele está voltando para o país dele, né? Vai voltar para o país dele, ficar mais próximo da família dele e ganhar bem. Tem coisa melhor, né? Ele vai ganhar menos do que ganhou no Flamengo, viu? Eu acho assim, em projeção internacional, o Flamengo ainda é mais time que o Benfica. O Flamengo é mais referência. Eu acho o Flamengo mais referência. Pelo menos representando a gente aqui, o Flamengo ainda é mais referência. Eu fico triste o seguinte ponto. Se a gente for olhar simplesmente a participação do Brasil na Libertadores, e das equipes brasileiras no geral, o Flamengo é o nosso melhor representante. Ou pelo menos era. Atuou hoje sim. Atualidade sim. Atual sim. Atualidade sim. Então, o Flamengo enfraquecido dessa forma, assim, o técnico, acho que a gente acaba pagando um preço muito caro. E vendeu caro a derrota pro Liverpool, né? Sim. Vendeu caro. Ô Marco. Pode ter feito um jogo razoável. Eu só te fazer uma observação. Falando do Jorge Jesus, o que acontece? O que a gente está falando dele, né? O que ele fez pelo Brasil no futebol hoje, tanto que ele pegou o Gabigol ali, pelo que eu vi numa entrevista dele, o Gabigol não era um centroavante que ele gosta de trabalhar. Sim. Ele transformou ele, né? Foi uma coisa assim, né? O Gabigol, ele já era de uma formalidade, acho que jogava um pouco fora da área. Ele fez o Gabigol ser mais ofensivo, né? Ele trabalhava, que ele gostava mais de armar jogadas, se eu não me engano. E ele fez o Gabigol virar um centroavante nato ali, né? Um jogador que ele não gostava, ele conseguiu trabalhar de uma forma, tanto tecnicamente quanto na conversa também. Mudou a cabeça do rapaz, né? O Bruno Henrique ajudou bastante também, né? Sim. Eu creio acho que foi assim, um casamento perfeito, né? Romário e Bebeto, o Bruno Henrique e o Gabigol, foi a mesma coisa, o casal perfeito. Ô Marco, me diz uma coisa. Sim. Hoje eu acredito, saindo totalmente do eixo Rio-São Paulo, eu acho que o time a ser batido, como você falou, é o Flamengo na atualidade, né? Mas saindo um pouquinho, a gente pode enumerar 12 a 13 times grandes que podem conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Normalmente o pessoal fala os 4 paulistas, os 4 carioca, os 2 gaúchos, os 2 mineiros e coloca algum outro aleatório, né? Eu tiro do papel 3 cariocas, Fluminense, Botafogo e Vasco, coloco Bahia, Atlético Paraná e eu acho que esses times vão dar trabalho no Campeonato Brasileiro desse ano. O Bahia ele tem uma mega de uma estrutura muito bem feita no Nordeste. O Atlético do Paraná é o último campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Também vai vir muito bem. Quem você coloca aí que esse ano vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro, além dos paulistas e do Flamengo? Então, eu acho que eu vou colocar 2 times aí que possa dar trabalho, tá? Um é o Atlético Mineiro, né? Com essas contratações de peso que veio, o Sampaoli, né? Como você informou para mim mesmo, o Keno, e também pode estar voltando o Roger Guedes, né? Isso. E o Bragantino. O Bragantino ele fez um bom trabalho na Série B e Sim. Fechou contratação com tanto que tem parceria com o Red Bull, né? Sim. E vieram e vai reforçar muito pro brasileiro. Eu acho que o Bragantino vai ser a revelação do Campeonato Brasileiro, cara. Eu acho que
pode brigar sim pelo título. O que você acha, Nervo? O presidente do Bragantino, no começo desse ano, tinha falado que ele faz uma previsão, acho que em 2 anos o Bragantino vai estar disputando a Libertadores. O que vocês acham? Vocês acham que o Bragantino tem bala na agulha para isso? Tem. Com essa nova parceria, essa nova formalidade, eu acho que tem sim. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, contratou Arthur do Palmeiras, o Cleiton, goleiro do do Atlético Mineiro, contratou o meia do Grêmio, me fugiu o nome agora, o Jean-Pierre, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. Também os zagueiros são bons. Eu acho que só o que não vai facilitar essa ida à Libertadores daqui a 2 anos é o Antônio Carlos Zago. Ele largou o projeto no meio, ele deixou o time do Bragantino sem um projeto, né? Que o projeto dele era o Antônio Carlos Zago. Como o Zago saiu, aí eles tiveram que remontar com o trem andando. Quem que você acha que vai se destacar esse ano, o Nervo, desses que eu falei? Ou você pode falar o Fortaleza com o Rogério Ceni, ou de repente vem um Goiás com quem que tá? O Nelsinho Batista, ou você pode colocar o Curitiba, que subiu também, Atlético de Goiás, Sport. Nossa, difícil afirmar, hein, cara? É difícil afirmar porque a gente já teve um começo de ano muito esquisito no esporte, né? A gente, mesmo antes da pandemia, a gente já estava vendo campeonatos com equipes que Bagunçado, né? não estavam encantando, embalando ainda, com exceção do Flamengo, né? No Rio de Janeiro. Mas, sinceramente, eu acho que, assim, teve muito time que perdeu peças significativas, por exemplo, no ano passado, e esse ano não vai entregar a mesma coisa. O Atlético Paranaense, na minha opinião, é um deles. O Atlético Paranaense, sem o Thiago Nunes no comando, perde muito. Eu acho que esse ano o Atlético Paranaense vai entregar bem menos do que no ano passado. Eu fazia uma grande aposta no Flamengo. Eu, sinceramente, até comentava que 2020 o Brasileirão ia dar Flamengo de novo. Mas com a saída do Jorge Jesus, eu não posso afirmar. A gente fica com essa incógnita na cabeça, né? Uhum. O São Paulo... igual eu falei, né, Nervo? O time tem, né? Agora tem que saber qual o xerife vai chegar lá para conseguir comandar, né? Vai ter o mesmo exatamente. pulso firme do Jorge Jesus. Porque, na realidade, vai mudar muita coisa no Flamengo, né? O estilo de jogo, eu acho que nenhum técnico brasileiro ou argentino vai conseguir suprir o que o Jorge Jesus fez, porque ele já veio com o estilo europeu, né? E, assim, então eu acho, na minha opinião, é muito estudo. Bom, para resumir, acho que vai penar. O plantel, qual técnico assumir, vai penar para fazer voltar ao futebol que era. Eu acho que não tem um time certeza para despontar, porque no começo a temporada já estava muito esquisita, e agora essa pandemia deixou todo mundo parado. Eu creio que nós vamos ver umas 2 rodadas ainda de jogo feio, antes dos times voltarem a entrar no ritmo, que nem um fenômeno muito interessante que aconteceu na Alemanha, inclusive, né? A Alemanha voltou ao campeonato, já faz um mês, né, que a Alemanha voltou Um mês e meio, quase 2 meses. E um fato muito interessante na primeira rodada do campeonato alemão, por exemplo, foi que nenhum time da casa ganhou. A rodada voltou e todos os times da casa perderam. Então, para você ver como é que está incerto, né? Agora... Eu acho que o Jorge Jesus, a gente estava falando do trabalho dele, o Jorge Jesus ele tem muita coisa que ele usa que eu não sei exatamente dizer se é a forma certa. Eu acho que é uma forma diferente, uma forma bacana, que dá muito certo e que eu acho que os técnicos brasileiros poderiam começar a aprender com ele algumas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, apesar da gente já estar em 2020, a gente pega muitos treinadores que insistem no jogador de área. Eu acho que, na minha opinião, o futebol moderno já está ultrapassado. Você pode ver, por exemplo, o próprio Palmeiras no
Com o Felipão é um técnico que insiste muito no 9 de área. Insiste muito no 9 de área. E Muita bola o alçada, Jorge né? Muita Jesus tem bola. uma coisa interessante no Flamengo, que o Gabigol, por exemplo, ele é um jogador, com ele, se tornou um jogador muito versátil. Ele joga tanto por um lado como por outro, tantas vezes como meio, tanto adiantado. A verdade é que o Flamengo, ele é um time perigoso, porque a hora que ele joga no ataque, qualquer jogador pode subir e fazer o gol. É lógico que o Gabigol é um artilheiro, foi o cara que mais fez gol, mas assim, a verdade é que quando o Flamengo se lança ao ataque, qualquer jogador lá na frente pode fazer um gol. Ó, Por na exemplo, o realidade, próprio Gerson, o próprio Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o Diego quando está em jogo, o... agora me foge a memória se ele ainda está ou não está, o Everton Ribeiro, não lembro tá. se o Everton Ribeiro levou. O próprio Everton Ribeiro. O Nervo. Nervo? Pode falar, Marco. Oi. Falar. Não, é só ressaltando o que você disse, até no final do Carioca, o que pôde observar, é que se você visse tecnicamente o Flamengo, ele não estava um time agressivo. Tanto que o Fluminense, na segunda etapa, ele melhorou muito, né? Começou aquele jogo morno no primeiro tempo, no segundo tempo o Fluminense começou a atacar e o Flamengo prendendo a linha de ataque você observava que ele prendia a linha de ataque do Fluminense. E na sobra de uma bola, ele fez o segundo gol. Logo no primeiro jogo da final. Não sei se vocês assistiram. Sim. Que sobrou a bola pro Gabigol, que foi no ataque, tocou pro Michael fazer. Então, Isso. assim, você vê que o Flamengo, ele mesmo com essa parada da pandemia, voltando meio sem ritmo, o Jorge Jesus soube trabalhar o contra-ataque. Uma coisa que muitos O técnicos brasileiros Flamengo hoje em dia não fazem. Não trabalham isso. não faz, exatamente. O Flamengo ele tem uma filosofia de jogo e ele tem um preparo físico impressionante, porque uma coisa que eu reparo nos times brasileiros é a falta de agilidade na recomposição de defesa. Por exemplo, o Flamengo, você repara que o Flamengo, quando perde a posse de bola, se recompõe muito rápido. Quando você vai ver, o time adversário está tocando para lá e para cá e não consegue mais avançar. Não consegue O passar da Flamengo linha está defensiva do Flamengo. certinho já, reposicionado. O Flamengo tem uma coisa, eu vou usar um exemplo, mas eu vou viajar no tempo de novo, né? A questão da filosofia de jogo, ela é importante tanto na questão do treinamento, e como você entender como os jogadores se posicionam e como o time joga. Quer ver? O São Paulo. Por exemplo, do Tele Santana, tinha uma coisa muito interessante. O Tele infernizava os jogadores com isso, inclusive o próprio Raí. Ele buzinou muito na orelha do Raí, mas deu certo, tanto que o Raí chegou a ser artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Paulistão. O Tele colocava uma filosofia de jogo muito assim. O time sempre joga para frente. Então, por exemplo, essa jogada começa com o volante. Se você pegar todos os videotapes de São Paulo da época, São Paulo raramente tocava a bola para trás. Então, ou o Pintado, ou qualquer outro volante de marcação que pegasse a bola, passava para frente ou lançava, ou ele procurava as laterais. Se ele tocasse a bola para trás, não era para recuar, é porque alguém estava chegando. Era algum jogador que estava chegando para ajudar. E uma coisa interessante, o posicionamento ofensivo, toda vez que um ponta do São Paulo pegava a bola para cruzar ela para o gol, sempre tinha alguém no primeiro pau. Sempre. Ou alguém posicionado no primeiro ou no segundo. E uma coisa interessante, você pode pegar vários videotapes, você vê a bola sendo passada para o cara que está no primeiro pau, em seguida você vê 4 jogadores subirem. Isso não era à toa. O Tele colocava os 4 para subirem porque ele entendia que se o cara no primeiro pau ou no segundo não conseguir dominar a bola, ou o adversário rebater, né, tentar dividir e a bola espirrar, os 4 que estão subindo vão estar em posições diferentes para tentar concluir o gol.
Aí você percebe que houve um estudo e houve muito treino, porque hoje em dia, para você fazer o jogador entender o posicionamento, é muito difícil. É muito difícil. Se você, por exemplo, pegar o que o Jorge Jesus faz no Flamengo e trazer para um time, sei lá, um Botafogo, não dá certo. Porque talvez, não estou criticando o Botafogo, mas talvez o Botafogo não tenha jogadores com a mesma inteligência que os jogadores do Flamengo têm hoje, ou com a mesma qualidade que os jogadores do Flamengo têm hoje. Né? É um trabalho muito delicado, muito difícil. Muito difícil. Bom, pessoal, para encerrar, vamos fazer só um ping-pong aqui. Marco, quanto você acha que vai ser o jogo? Palmeiras e Corinthians? Quarta-feira. Corinthians. Corinthians e Palmeiras, né? Na Arena do Corinthians. Vai ser lá na Arena. Clássico pesado. A volta aí, né? Pós-pandemia. Sem torcida. Pós-pandemia não, né? Pandemia rolando, mas o durante futebol a pandemia. voltando, né? Durante a pandemia. Vou jogar aí 2-0 Palmeiras. Não é o coração que tá dizendo não, tá? Eu tô achando que é o clubismo, hein? Não é o coração. Até deixa eu falar um dos nossos participantes aí, Marquinho, o nosso corintiano. Se tiver a oportunidade da gente gravar um vídeo aí, quero fazer uma aposta com você, hein? Eita! Você vai esquentar, hein? E aí, Nervo, quanto você acha que vai ser? Corinthians e Palmeiras? 1-1. 1-1. Foge não. Não, eu não fui. Eu fico em cima do muro. Ô Nervo, quanto você acha que vai dar São Paulo e Bragantino? São Paulo e Bragantino, eu estou indeciso entre dois possíveis resultados. Só um, hein? Só um? São Paulo 1, Bragantino 0. E você, Marco? Meu mesmo palpite, 1-0 São Paulo. Bom, acho que dá para encerrar por hoje, né? A gente já ficou bastante tempo aí batendo um papo. Queria agradecer a vocês dois, mandar uma última mensagem. Queria que vocês mandassem uma última mensagem aí pro pessoal. Quem começa aí? Pode vai, Nervo. Vai, Nervo. Mas a mensagem referente ao programa ou referente à temporada? O que você quiser. O que você quiser. Se quiser? É o seu momento agora. Tenho 15 segundos pro seu momento. 15 segundos de nervo, vai. Eu acho que... Na verdade, eu vou nem falar do futebol. Vou falar do momento que está acontecendo agora aí em 2020. Eu acho que a palavra para esse ano, uma palavra que é antiga, que a gente conhece há bom tempo, a gente escuta ela há bom tempo, mas acho que em 2020 eu nunca fui tão claro nesse ponto. Acho que é o exemplo mais bem trabalhado do que ela representa. Eu acho que a palavra para esse ano vai ser paciência. Para tudo, na vida, na parte profissional, na parte emocional. Como a gente faz um programa de futebol, acho que os atletas, a comissão técnica, principalmente a torcida, vai precisar de muita paciência. Muita paciência. 2020, eu acho que é o ano da paciência. A gente vai ter que trabalhar muito emocional esse ano, muita questão social. Eu acho que a tendência, acho que a pandemia, muita gente acha que a pandemia vai melhorar a questão social. Eu, sinceramente, infelizmente, eu estou vendo, tem uma visão pessimista. Eu acho que a tendência é piorar. Então, vamos tentar lutar contra essa estatística, né? Vamos tentar sermos mais pacientes, mais compreensivos, tentar ajudar mais um ao outro. É isso. Eita, você viu que esses 15 segundos rendeu, né, Marco? Rendeu. Bom, vai, Marco, eu tenho a dizer que, reforçando o que o Nervo falou também aí, esse ano ele é praticamente um ano perdido pra gente, né? A palavra que eu tenho é recomeço, né? Voltando agora ao futebol, uma coisa que a gente gosta muito, que nós possamos continuar esse projeto, que
já era um sonho meu e do Nervo, né? Você tá nessa caminhada também, espero que a gente consiga fazer uma coisa legal mesmo, acabando essa pandemia, fazer algo mais, um ao vivo mesmo, né? Com todos os presentes, né? Num mini estúdio, ou alguma coisa que a gente criar, e reforçar, gente, nessa questão de pandemia e do Covid, é uma coisa, assim, que espera a Deus que tudo conforte a gente e que possa voltar ao normal, porque é uma coisa, igual eu disse no começo do programa, né? Eu fui atestado com Covid-19 e, assim, tive sintomas graves, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm essa mesma sorte ou pode estar um pouquinho pior, né? Só que é uma coisa que a gente fala assim, não vai acontecer comigo até, né? Então tem muita gente que não tá levando a sério, isso é muito sério, então o isolamento social é a prioridade, é o que vai salvar muitas vidas. É isso. Pessoal, queria agradecer vocês aí, já que cada um falou uma palavra, também quero deixar uma palavra salva para vocês, que também tenham paciência, também tenham que esse ano seja um ano de muito aprendizado, o ano que vem, que é um ano perdido, eu acredito esse ano, seja um recomeço para nós, mas eu acho que a palavra mais importante que a gente tem que colocar na nossa cabecinha é fé. Acreditar que tudo vai melhorar, ter fé nas pessoas, fé no Criador, fé em tudo que a gente está plantando hoje, fé no nosso recomeço, fé nas nossas conquistas, fé em tudo que a gente acredita que possa acontecer de bom nas nossas vidas e nas vidas das pessoas. Queria agradecer a vocês dois, mandar um beijo para vocês. Marcos, melhoras, se cuide aí. Obrigado. Manda um beijo para Ingrid também, melhoras para ela, a família inteira. Nervo também, para de acordar seus pais, para de... Obrigadão, pessoal. Que vocês tenham um finalzinho de domingo muito bom, tá bom? Beijo. Pra você também. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Gente, acompanha a gente no canal lá que... Até mais. Tchau, tchau. Até mais.